A paz do Senhor, meus amados, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui comigo. Estamos iniciando o nosso ano, de 2019 e juntamente estamos iniciando uma nova revista. É um novo trimestre ao qual nós estaremos aí trabalhando, a partir de agora, com os pré-adolescentes. Então, você que está aqui pela primeira vez, você que é professor de pré-adolescentes, provavelmente esse é o primeiro vídeo que você assiste, E é a primeira pré-aula que você assiste comigo, então eu quero me apresentar. Eu sou a tia Kelly, Como assim as pessoas já me conhecem. E eu estou aqui a partir de agora, a partir de hoje, para trabalhar com vocês a revista da CPAD para a turma de pré-adolescente. Então, se você é professor de pré-adolescente, não saia daí, fique até o final que eu tenho muitas ideias, muitas dicas para você, professor, trabalhar com essa turminha. Então, eu quero pedir para você, se você está aqui pela primeira vez, já corre aqui embaixo, se inscreve, clica no sininho ali para você ser notificado de todas as postagens que estarei fazendo aqui no canal. Se você já me acompanha há mais tempo, Se você já me acompanha aí da turma dos primários, continue ligado com a tia Kelly, que a tia Kelly vai continuar publicando material para você também, ok? Então, como eu disse para vocês, nós estamos trabalhando agora com a revista dos pré-adolescentes, Esse é o nosso primeiro trimestre e o nosso tema é Quem é Deus? É a nossa primeira lição, a lição de número 1. E o nosso tema da lição hoje, nós vamos estar falando sobre o Deus Criador, Vocês que já estão com a revista já sabem que nós estaremos aprendendo sobre quem é Deus. Então, nós vamos ver aí várias formas de Deus se apresentar, para nós, para as pessoas. E a primeira forma que nós vamos conhecer que Deus Ele é o quê? Ele é o nosso Criador, o Criador do universo, o Criador do céu e da terra e de tudo que nela há. Amém? Então, você já está aí por dentro da nossa lição. A nossa lição de hoje, ela se encontra lá em Gênesis, capítulo 1, do verso 1 ao 4, e do capítulo 26 ao 28 e também o 31. Então, na verdade, a nossa lição ela está ali no livro de Gênesis, bem no princípio, bem no início ali, onde nós vamos conhecer a história da criação, A criação do universo, de todas as coisas. Creio eu que para você, professor, não será uma lição, vamos dizer assim, difícil, porque nós, que já estamos firmados, em Cristo, nós já conhecemos, já temos a nossa ideologia formada, Então, assim, nós vamos trabalhar isso com as crianças. Como nós estamos trabalhando com os pré-adolescentes, provavelmente eles já estão aprendendo, na escola secular aí, sobre a criação do mundo, sobre a criação do universo, como se deu a criação das pessoas. E a escola secular, ela tem as suas teorias, que não são fundamentadas, não são baseadas na palavra de Deus. Então, essa semana teremos que trabalhar com as crianças, mostrando para ela, para elas como se deu a verdadeira criação, mostrando para elas que o nosso Deus é o Deus Criador, amém? Então, aqui na nossa revista, na nossa lição, vocês já devem ter lido, inclusive eu quero já passar uma dica para vocês já desde o início. Você, professor, não fique preso somente às pré-aulas. É bom, eu recomendo que vocês leiam a sua revista, leia tudo que o escritor colocou aqui, todos os tópicos, tudo direitinho. Leia na Bíblia, porque é indispensável você acompanhar na palavra de Deus, você estudar, e então você vai preparar a sua aula, tá? Então, assim, eu sempre gosto de dizer isso para vocês, professores. Nós temos aqui um objetivo, a alcançar. Qual que é o objetivo dessa semana, dessa lição, O objetivo é ensinar que a vida e o universo vieram à existência pela ação e poder de Deus, Então foi através do poder, da ação de Deus que tudo foi criado, que tudo foi formado. Explicar que Deus, Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ele não simplesmente criou o ser humano, Ele nos criou, Ele criou a mim, criou a você, criou a vocês crianças, Você vai dizer para eles a imagem e a semelhança do próprio Deus, amém? E mostrar que Deus outorgou ao homem, cuidar do meio ambiente, ou seja, Ele designou tarefa, Ele nos designou, algo a fazer, que é cuidar do meio ambiente, amém?
Então, meus amados, vamos então aqui agora, né? Você já viu aí qual que é o propósito da lição, né? O que nós devemos trabalhar essa semana. Então, vamos começar aqui com as dicas para você trabalhar essa semana, tá? Então, aqui nós temos alguns tópicos, né, para nós seguirmos. E como eu disse para vocês, essa faixa etária provavelmente já estão aprendendo sobre algumas teorias. Teoria do Big Bang, a teoria aí da evolução. Então, são teorias que eles aprendem na escola secular. E hoje nós devemos ensinar para eles, né, que essas teorias são um ponto de vista, né, de determinadas pessoas, né, mas não é o ponto de vista, né, que a palavra de Deus, não é a verdade que a palavra de Deus nos ensina, né. Então aqui, quando você for começar a sua aula, né, lá na sua sala, eu trago uma ideia para você como começar. Na verdade, eu gosto sempre de começar introduzindo ali, fazendo uma pergunta para as crianças relacionada à lição. Então, como nós aqui, né, estamos falando, o nosso tópico da lição vai nos falar sobre quem é Deus, né, eu posso dizer para você, começa falando assim, crianças, quem é Deus para vocês? Né? Aí as crianças vão dizer, deixe que as crianças digam, tá? Eu gosto sempre de frisar, às vezes a gente faz perguntas e não damos tempo para elas responderem, então é bom você deixar elas responderem. Então, uma vez que elas responderam, você fala assim, beleza, então Deus, né, eles vão dizer, Deus é o meu pai, Deus é aquele que criou o céu e a terra, então eles vão dizer isso. E você fala assim, como é que nós podemos acreditar, né, saber, ter a certeza de que Deus existe, né? Talvez eles não vão conseguir te explicar, tá? Então assim, deixa eles falarem, deixa eles explicarem, expressarem, ok? Preste atenção em todas as respostas para depois você trazer então a resposta, né, a forma correta. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eles podem dizer assim, tia, eu não sei explicar, eu não sei como que eu vou dizer porque Deus existe. E aí você pode dizer assim, algum de vocês já ouviu alguém dizer, né, na escola, na rua, até mesmo na sua família, né, às vezes um primo, dizer que não acredita em Deus porque Deus não existe, porque eles não conseguem ver Deus? Provavelmente, todos vão dizer que sim, porque sempre a gente vê alguém dizer isso. Não, eu não acredito em Deus, porque como que eu vou acreditar em algo que eu não vejo? Como que eu vou acreditar em algo que eu não posso tocar, que eu não posso enxergar? Então, você traz eles a essa reflexão. Para quê? Para você trazer aí a primeira dinâmica para você trabalhar com as crianças. Então, quando elas falaram assim, né, você fala assim, olha, vocês já viram alguém dizer que não acredita em Deus porque não vê Deus? Hoje eu quero mostrar para vocês, né, como que nós podemos, né, ter a certeza de que Deus existe. Por que nós podemos ter a certeza? E você também ensinar para os seus colegas. E aí, professor, você traz aí, né, suco, tá? O meu aqui é suco de uva. Você pode trazer qualquer suco que você desejar. Eu na minha sala, né, eu levo a caixinha de suco e eu coloco no copo para todas as minhas crianças provarem. E aí eu coloco para eles e falo assim, o que eu tenho aqui? Eles todos vão dizer, tia, é suco. Aí você fala, ok, suco de quê? Né? Suco de uva, suco de laranja. Laranja não, que geralmente laranja é azeda, gente. Eu prefiro colocar uva, morango, sucos que são bem docinhos, tá? Aí você coloca assim, é um suco, beleza. Aí você fala assim, bebe. Aí eles vão beber, né? Quando eles beberem, você fala assim, qual é o gosto que tem esse suco? Eles vão falar, tia, tem gosto de uva. Você fala assim, esse suco é bom? Aí fala assim, esse suco não é azedo? Eu falo, não, tia, esse suco tá bem docinho. Aí você fala assim, por que esse suco tá doce? E eles vão dizer, tia, porque tem açúcar. Aí você fala assim, uai, tem açúcar nesse suco? Né? Eles falam, tia, tem açúcar, se não tivesse açúcar, né, o suco não estava doce. E você fala assim, mas eu não estou vendo açúcar aqui, né? Eu não estou vendo que tem açúcar. Falo, tia, a senhora não está vendo, mas a senhora sente que tem açúcar. Você fala, exatamente. O nosso Deus também é assim. É como há açúcar no suco. Você não precisa ver, você sente. E você tem a certeza de que ela está aí. Né? Você tem a certeza de que nesse suco, mesmo que você não veja, ela está presente, porque ela está adoçando o suco. Assim também é o nosso Deus. Nós não precisamos vê-lo para acreditar, para saber que ele existe e que ele está na nossa vida, porque nós podemos senti-lo, né? Nós sentimos o nosso Deus. E aí, então, criança, toda vez que alguém fala para você assim, olha, eu não acredito em Deus porque eu não vejo, você fala assim, mas o açúcar no suco você também não pode ver.
Mas nós sabemos que Ele está lá. Assim é o nosso Deus. Mesmo que nós não possamos ver, nós podemos ter a certeza de que Ele está aqui e que Ele é real. Então, é a primeira introdução que você pode fazer para suas crianças. E aí você continua dizendo assim, vocês já ouviram falar sobre a criação do mundo? Né? Como que o mundo foi criado? Quem aqui pode me dizer algo a respeito? Então, provavelmente, né, a maioria, né, que geralmente elas são cristãs, né, então elas conhecem, falam assim, tia, foi Deus que criou, porque Deus criou o mundo. Aí você fala assim, exatamente, mas vocês na escola já aprenderam alguma coisa sobre isso? Né? Eles talvez digam que sim, talvez eles não vão se lembrar, você vai dizer assim, vocês já ouviram falar sobre Big Bang? O que é o Big Bang? Aí eles vão se lembrar, tá? E aí eles vão dizer, tio, o Big Bang, sim, eu aprendi na escola, né? Que houve uma grande explosão e aí o mundo foi criado. A tia realmente ensinou isso na escola. Você vai falar assim, na escola secular ensinam isso. Mas vamos fazer uma experiência? E aí você traga, né, uma nova caixinha e você fala assim pra eles assim, em uma grande explosão, o que acontece? Né? Eles vão falar, tia, uma grande explosão vai causar um grande tremor, vai causar, né, um terremoto, um tremor. Você fala exatamente. Se houve o Big Bang, que é uma grande explosão, será que é possível que todas as coisas ficassem no seu lugar? Vamos fazer uma experiência? Eu tenho aqui, eu tenho um relógio. Mas esse relógio está quebrado, olha, ele está separado. Eu tenho aqui uma peça, eu tenho aqui outra peça, eu tenho outra peça solta. Eu tenho aqui algumas peças. Você pode colocar o que você quiser, alguma coisa aí, né, pulseira que esteja arrebentada, um colar, o que você tiver aí. Ou mesmo um relógio velho que você possa desmontá-lo todo. E aí você coloca nessa caixinha e fala assim, olha, crianças, se no Big Bang aconteceu uma grande explosão e tudo ficou no lugar, então com certeza se nós causarmos aqui uma explosão nessa caixa, esse relógio vai ficar no lugar, não vai? Vamos fazer uma experiência? E você pode fechar a sua caixa, qualquer caixa, gente. E você pode pedir uma criança, falar assim, vem aqui, me ajuda aqui, ajuda a tia Kelly. Né? E você fala assim, olha, segura e balança bem forte, porque foi uma grande explosão. Então vamos ter que fazer uma explosão bem gigantesca. Sacode bastante. Então eles vão sacudir. Deixa eles sacudirem. E é bom que você coloque alguma coisa que não vai quebrar, que não tenha vidro, tá? Então assim, alguma coisa, igual eu falei, um relógio, uma pulseira, coisas que não vão quebrar, porque eles vão sacudir. E você fala assim, vamos abrir, agora esse relógio está no lugar, né? Tenho certeza, vamos ver? Aí quando você abre, nossa, continua todo desmontado. Ele não ficou no lugar, será por quê? Aí você diz assim, será que o Big Bang seria capaz de colocar todas as coisas no lugar, como eles ensinam? Eu acho que não, né? Também acho que não. E aí você deixa. Vai falar assim, e vocês? Mais alguém já ouviu falar de alguma outra forma? Aí você pode dizer assim, olha, né? Tem também uma outra teoria. Qual que é a teoria? A teoria da evolução, né? A teoria da evolução, que o cientista, né, Charles Robert Darwin, em suas pesquisas, né, ele estudou o desenvolvimento e diz o quê? Que provavelmente o ser humano foi desenvolvido da espécie do macaco e foi desenvolvendo até que nós nos tornamos humanos. Será que isso é verdade? Vocês acreditam que isso é real? Né? E deixa eles pensarem. Você fala assim, olha, crianças, eu quero mostrar algo para vocês. E aí você vem com a dinâmica que a nossa revista nos ensinou. Você traz uma caixinha, essa caixinha minha é uma caixinha bem pequena, ela deve ter mais ou menos, acho que uns 10 centímetros por uns 5. Acho que 5 por 15, alguma coisa, uma caixinha bem pequena, qualquer caixinha, tá? Eu simplesmente encapei ela com restos de EVA e papel, cada lado eu coloquei de uma cor, tá? E aí você vai fazer uma dinâmica, suas crianças, eu vou mostrar pra você aqui agora em seguida, mas é basicamente o quê? Você vai colocar suas crianças, pode ser sentadas em círculos ou pode ficar em pé. E elas vão jogar. E você vai falar pra elas assim, olha, quando você pegar, me diz que cor você está vendo. Então automaticamente ela vai pegar com a mão aqui, vai ver o vermelho. Então você vai deixar elas fazerem essa dinâmica. Veja na prática aqui agora como que eu fiz. Você viu aí como vai funcionar? Então eles vão jogar e eles vão dizer. E você então aí vai fazer a aplicação. Você vai dizer para eles assim, ó, crianças, vocês viram? Essa caixa não é nem amarela, nem vermelha, ela é uma caixa colorida. Ela tem várias cores, não é? Então, isso que eu acabei de mostrar para vocês também são teorias, né? O Big Bang é uma teoria, a evolução é uma teoria. Tudo isso são pontos de vista
que uma determinada pessoa observou, né? E elas criaram as suas próprias teorias. Mas nós não acreditamos em teorias, sabe por quê? Porque nós acreditamos na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que tudo foi criado, né? Todas as coisas foram criadas por quem? Por Deus, o Criador. O Criador do universo, o Criador de todas as pessoas, o Criador de todas as coisas. Amém? O nosso livro de Gênesis nos conta isso, ok? Então, são teorias que você vai levar para conhecimento de outras pessoas, que tudo isso, Big Bang, não teria como. Por quê? Porque o relógio não ficou no lugar. Uma grande explosão não tem como colocar as coisas no seu devido lugar. A evolução do macaco não faria do homem tão perfeito. Você pode dizer para eles assim, crianças, quantas milhões de pessoas existem no mundo, né? Não crianças, gente, desculpa, porque eu estou acostumado com crianças. Então você vai dizer assim, jovens, né? Vocês, quantos milhões de pessoas, né, existem no planeta, né? Será que alguma delas é igual? Olhem para as suas mãos. Tem algum dedo que é igual ao outro? E eles vão olhar. Falam assim, não, tia, tudo é diferente. Você realmente, tudo é diferente. O nosso Deus, o Pai, Ele criou tudo perfeito. Ninguém é igual a ninguém. Nem mesmo os gêmeos, né, que são gêmeos idênticos, são iguais. Sabe por quê? Porque os seus pensamentos não são iguais. As suas digitais não são iguais. Não tem como. Deus criou cada pessoa de um jeitinho. E a evolução dos macacos não teria como fazer isso tão perfeito. O nosso Deus que nos criou, Ele é perfeito. E Ele nos fez, né, de uma forma especial. Cada um do seu jeitinho. Amém? E aí, gente, eu vou acelerar aqui, senão eu não dou tempo de falar tudo que eu preciso falar com vocês. E aí, então, nós já estamos falando, então, da criação. Você diz, então, esse é o nosso Deus. Hoje eu quero apresentar para vocês esse Deus criador. Deus criou todas as coisas. Por quê? Porque Ele desejou, Ele olhou e viu que tudo, né, a terra estava sem forma e vazia. E Ele então começou a criar. O nosso Deus poderoso, né, olhou e começou a criar cada coisa. E aí você já vai entrar para a criação, que é o nosso tópico número 1, que vai falar então da criação do mundo. E você vai dizer então o quê? Que todas as coisas foram criadas por Deus, né? Deus criou todas as coisas. No livro de Gênesis, capítulo 1, fala o quê? Que Deus criou a vida, Deus criou os animais, Deus criou tudo que há no céu e na terra. E tudo foi criado, então, por quê? Pela palavra de Deus. Tudo Deus disse, haja, haja. Né? Deus olhou e viu que tudo era uma escuridão total. E Deus disse, haja luz. Foi o primeiro dia e Deus fez separação da luz e das trevas. E assim Deus continuou. Veio o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. E Deus colocou todas as coisas em ordem. Criou todas as coisas. Deus separou, né, a porção seca, separou as águas. Né? Separou a água no céu e água na terra, que são as nuvens e os mares. Esse foi o segundo dia. E Deus foi criando, né, fez separação da porção seca, da porção de água. Quando Deus separou, né, ali a terra seca. Deus criou os vegetais, criou as árvores, criou, né, os animais os animais marinhos e as aves do céu. Tudo isso Deus criou do primeiro ao quarto dia, né? Deus colocou ordem na criação. Mas aí veio o quinto dia e diz a Bíblia que Deus então, né, continuou a sua criação, fazendo a obra perfeita. Mas foi no sexto dia que Deus viu que tudo estava criado, né? Tudo estava perfeito. A plantação, a vegetação, estava tudo perfeito. E Deus então resolveu o quê? Nos criar. Deus criou o homem no sexto dia. O homem e todos os animais terrestres. E Deus diz para o homem, sobre tudo você governará. E sabe o que é interessante, crianças? Deus viu então que nesse dia, que tudo era muito bom. Tudo era perfeito, né? E Deus deu o quê? Deu a Adão, né? Falou para ele, Adão, coloque nome em todos os animais. Sabe por quê? Porque Deus sabe da nossa capacidade. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele não nos criou de qualquer forma, não. Ele nos criou igualzinho a Ele, né? Igualzinho que eu quero dizer, né? No sentido de nós podermos sermos, né? Ele nos criou para termos comunhão com Ele, né? E Deus então nos criou a sua imagem e semelhança. E diz a Bíblia então que Adão começou a colocar nome na vaca, no bezerro, né? Começou a colocar nome no gato, no porco, todos os animais, na girafa. E aí Adão viu que todos tinham uma companheira, mas Adão não tinha. E aí sabe o que Deus fez? Deus então fez Adão adormecer. E da sua costela ele criou a Eva.
a sua companheira, a sua ajudadora, né? Para ser a sua companheira fiel, para auxiliar ele. E Adão ficou muito feliz. Foi aí que Deus nos criou e criou todas as coisas. Amém? Aí, né, diz a Bíblia que continua, né? Deus criou então o ser humano nesse 6º dia. Ele criou o homem então do barro, né? Ele amassou o barro ali, como eu já falei para vocês, quando ele foi criar o homem, amassou o barro ali e criou Adão. Amém? Depois, Deus nos deu o quê? Deus nos deu, nessa hora aqui, professor, né, na hora de falar da criação, que você falar aqui que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, você vai dizer assim, olha, Deus é tão perfeito, como eu disse para vocês, que ele criou tudo tão perfeito, que nada é capaz de criar um ser humano tão perfeito. Ninguém seria capaz de criar, né, tudo tão perfeito. A cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, o formato do seu rosto, o seu nariz, tudo foi Deus que desenhou. Cada detalhe o Senhor fez. E Ele te ama do jeitinho que você é, né? Ele te ama do jeitinho que você é, porque Ele te fez assim. Então, você não precisa desejar ter o cabelo igual ao do colega, porque Deus te desenhou com esse cabelo. Você não precisa desejar ter o nariz igual ao do seu amigo, porque Deus quis o seu nariz desse jeito. Então, Deus te desenhou perfeitamente. Vamos fazer uma dinâmica? E aí eu trago aqui para você mais uma opção de dinâmica, tá? Gente, é claro que todas essas dinâmicas vocês vão fazer de acordo com o seu tempo, tá? Se você tem tempo de fazer tudo, você faça. Se não, você escolhe a que dá para você fazer. E aí você traz uma folha em branco, você pode partir ao meio e dar um pedaço para cada aluno, né? E dar um lápis para eles e falar assim, olha, vocês têm 1 minuto, é só 1 minuto. Cada um vai sentar de frente a um colega, agora vai olhar para um colega e vai desenhar o seu amigo. Deus criou o homem no 6º dia. E vocês têm 1 minuto para criar o seu colega aí nesse papel. Deixa eles desenharem, né? O tempo rápido, 1 minuto, 2 minutos. E aí você, quando eles terminarem, às vezes vão dar para terminar, às vezes não dá. Eles vão falar assim, ai tia, tá muito feio, não tá legal. Você fala assim, olha gente, olha pro seu desenho. Tá parecendo o seu colega? Eles vão dizer que não tá. Você fala assim, realmente, sabe por quê? Porque só Deus é perfeito. Ele nos fez perfeito. Então não adianta o homem querer fazer outro homem, não adianta o homem achar que nós viemos do macaco, porque não tem como. A perfeição vem de Deus. Ele nos criou. Ele te criou do jeitinho que você é. Amém? E aí então você passa para o tópico número 3, que é o tópico que vai falar sobre o cuidado do jardim, né? O tópico 3 diz, o cuidado do jardim ontem e hoje. Você vai dizer assim, olha crianças, Deus quando criou Adão e Eva, né, quando Deus criou os animais, criou as plantas, vegetação, Deus deu uma ordem, né, designou algo para Adão e Eva, que era o quê? De cuidar do jardim e cuidar também dos animais. Mas isso é só para Adão e Eva? Não, isso é também para nós hoje, né? O Senhor deixou esta ordem para mim e para você, criança. Cuidar do meio ambiente, cuidar das plantas, né? Cuidar do nosso planeta. Nós vemos que muitas pessoas têm jogado lixo de qualquer forma, né? Nos rios, jogado plástico. Quantos anos leva uma sacolinha, um plástico para se decompor? São mais de 200 anos. Mas o Senhor não quer que nós façamos isso. Deus quer que nós cuidamos daquilo que o Senhor cuidou, daquilo que Ele criou, né? O Senhor nos criou e nos deixou uma tarefa. Nós temos a tarefa de cuidar do nosso meio ambiente, cuidar da terra que Deus nos deixou. Então, criança, você pode dizer assim, tia, mas todo mundo joga lixo na rua. Sim, mas vamos fazer a diferença. Se nós começarmos a fazer diferente, se nós começarmos a não jogar fora, as gerações futuras também não vão jogar, eles vão aprender. Se nós começarmos a mudar, né, outras pessoas vão ver o nosso exemplo e vai mudar também. Então, crianças, não jogue lixo na rua, não jogue papel de balinha, não jogue copo plástico, coloque tudo no devido lugar. E evite também, né, gastar sacolas, coisas assim que vão fazer mal, causar mal ao meio ambiente. Amém? Porque se nós fizermos isso, nós cuidarmos daquilo que é de Deus, que Deus criou, o Senhor se alegrará conosco. Amém? Então, essas, meus amados, foram a nossa lição número 1, Deus Criador, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês possam ser abençoados e que dessa pré-aula você tenha outras ideias para trabalhar com as suas turmas. Aqui nós temos, né, o revisando, que é legal você fazer com as crianças depois, né, que tem as perguntas na sua revista, né? Você pode fazer perguntas com elas para você, então, memorizar, né, confirmar ali todo o ensinamento que você teve com as suas crianças. Eu quero falar um pouquinho com você aqui, bem rapidinho, né, antes da gente encerrar, sobre o plano de frequência, tá?
Estamos começando um novo trimestre e a tia Kelly sempre gosta de trabalhar plano de frequência com a minha turma, tá? Eu acho importante para incentivar, né, a participação dos alunos, a incentivar eles a estarem presentes nas escolas bíblicas dominical. Nós sabemos que o mundo secular, né, tem várias coisas que prendem as crianças, que prendem os jovens, mas nós devemos trazer coisas também que sejam atrativas para eles, tá? E aí eu trago esse trimestre para vocês, né, um plano de frequência que são essas estrelinhas. Como que vai funcionar? Cada domingo, cada aluno que estiver presente, você vai dar uma estrelinha. Você vai levar recortado, tá? Você corta essa folha. Eu vou deixar para vocês nos arquivos. Vocês vão recortar e cada presença você dá uma estrelinha. Eu gosto de incentivar as crianças à participação, trazendo também visitantes, trazendo a oferta, para ensinar eles que eles devem ofertar. Gente, é com interesse financeiro? Não, não é. É com o intuito de ensinar eles, né? Desde pequenos, eu sempre trabalho isso, que eles devem ser ofertantes e dizimistas, porque isso é um mandamento do Senhor. Então, o que eu faço? Então, se o jovem, né, o pré-adolescente, está na aula, ele ganha uma estrela. Se ele trouxe um visitante, ele ganha mais uma estrela. E se ele trouxe uma oferta, ele ganha mais uma estrela. Então, ele tem 3 oportunidades de ganhar uma estrela. Você pode colocar também para trazer a Bíblia, tá? Então, você pode trazer aí os pontos que você quer presentear com uma estrela. E eles vão juntar, tá? Eles vão guardar. Toda semana eles vão ter essa estrela. Por quê? No final do trimestre, eu quero fazer um bingo. Quem é que já ouviu falar de bingo? Todo mundo já ouviu falar de bingo, todo mundo conhece o que é um bingo. Mas não é só um bingo, é um bingo bíblico, tá? Então eu vou preparar esse bingo para vocês, com perguntas relacionadas a todas as lições, tá? Então assim, vou preparar um bingo da lição número 1, da lição número 2, com perguntas e respostas. E depois eu falo melhor sobre como que vai funcionar o bingo. Mas você vai trabalhar o quê? Entregando as estrelas em cada lição. Eu falo para assim, criança, no final do trimestre vamos fazer um bingo com tantos prêmios, né? Depende da sua classe. Se tiver mais pouco aluno, por exemplo, com 3 brindes, né? Com 3 premiações, ou com 4, você vê o tanto de premiação, tá? E esse bingo vai funcionar como? Cada estrelinha desse aqui que você vai juntando, no final você vai trocar por cartelas de bingo. Tia Kelly, cada estrela é uma cartela? Não, você vai fazer juntar. Então, por exemplo, se você vai dar estrela para a Bíblia, para presença, para visitante, para oferta, são 4 estrelas que eles podem ganhar por semana. Então você vai dizer assim, olha, a cada 4 estrelas você ganha uma cartela de bingo. Então no final eles vão juntar todas as estrelas, você vai contar quantas tem, vai dividir por 4, né? Ou que seja por 3, o que você achar conveniente, ou que seja por 5, né? Você vai dividir e vai dar a quantidade de cartela. Por exemplo, se nós dividimos por 5, cada 5 estrelas tem uma cartela, se ele tem aí, vamos supor que ele tem 20 estrelas, então 4 vezes 5, 20. Ele vai ter 4 cartelas de bingo. Ele tem 4 chances ali para ele ganhar as premiações. E no final, então, você faz esse momento aí descontraído, né? Você pode fazer aí uma confraternização e fazer concorrer o bingo. Você pode dar aí prêmios, né, que o jovem gosta, pode dar livro, né? Você escolhe um bom livro aí para ofertar, tudo de acordo com as suas condições financeiras, tá, professor? Eu digo aqui, mas não é algo para você extrapolar. É aquilo que você tem condições de presentear o seu aluno. Então, esse será o meu plano de frequência para esse trimestre. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa primeira pré-aula do trimestre. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha para me ajudar na divulgação do canal, né? Deixe também aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Se tiver alguma pergunta, pode deixar a sua pergunta aí também, que eu estarei respondendo vocês. Assim eu vou encerrando. Deus abençoe você grandemente. Até a semana que vem com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical.